É um prazerzão estar aqui com vocês de novo. Ontem a palestra foi super legal, teve a participação de muitas pessoas nos comentários sobre tendências atuais no artesanato. Então, quem adquirir o voucher vai conseguir acessar, porque essa palestra ficou gravada. E hoje a gente vai falar sobre economia criativa. Eu não sei se todos vocês estão familiarizados com o conceito de economia criativa, mas você que é artesão, você já está inserido na economia criativa e é bom você saber um pouco mais sobre isso, tá? Eu sou Natália Raj, gestora de comunidade do Elo 7. O Elo 7 é o maior marketplace, o maior shopping virtual de produtos artesanais e personalizados da América Latina. Então, nós temos mais de 120 mil artesãos do Brasil todo, em mais de 4 mil cidades brasileiras, que hoje vendem online os seus produtos no Elo 7. O pessoal tá falando que tá com eco, sim. Dá para entender o que eu falo? Eu vou tentar um fone, então. Tá bom? Vocês esperam um segundinho, eu vou tentar um fone e ver se melhora o eco. Deixa eu ver, parece que melhorou. Melhorou, gente? Estão com eco ainda? Eu não tô ouvindo mais o eco. Acho que agora foi. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui uma apresentação para a gente falar um pouquinho sobre economia criativa. E bem-vindos a todos e todas que estão chegando. É só chegar. Quem quiser conhecer mais sobre o Elo 7, é só acessar elo7.com.br/quero-vender. Aí vocês vão ver tudo sobre como criar a loja. É gratuito para criar a loja no Elo 7 e nós estamos esperando vocês lá. Quem ainda não está e quem já está no Elo 7, eu quero saber o nome da loja e tudo mais. O pessoal falou que melhorou o som. Ótimo, gente, nem vou precisar do fone. Então, fiquem aqui comigo para a gente falar de economia criativa. Eu vou compartilhar a minha tela aqui do computador e a gente vai conversando. E vocês podem interagir nos comentários a qualquer momento. É só ir mandando perguntas, mandando comentários, que eu estou olhando os comentários e quero muito que vocês participem, tá bom? A Ana Pedrosa comentou: a Rio Arts Manuais Online ajuda muitas famílias a sair da depressão. Com certeza, todas essas iniciativas de capacitação, elas ajudam as pessoas a saírem da depressão, seja depressão econômica, seja depressão emocional. Eu acho que trabalhar com o que a gente gosta de fazer, com o que a gente ama, é muito, muito enriquecedor, tanto emocionalmente quanto financeiramente. O Elo 7 tem 12 anos de história e a gente tem histórias maravilhosas de famílias do Brasil todo que realmente viram uma oportunidade de renda, seja uma renda extra, seja uma renda única, né, a principal da família. Então, eu fico muito feliz de fazer esse trabalho com parceiros como o Rio Arts Manuais. Obrigada, Ana Pedrosa, por colocar o link. Vou compartilhar a tela com vocês e fiquem junto comigo, que aí vocês vão fazendo as perguntas, tá bom? Deixa eu pôr no modo apresentação aqui, vocês estão vendo? Peraí. Só um minutinho, gente. Beleza. Estão conseguindo ver? Economia criativa, desafios e oportunidades. Jóia. Então, vamos seguir. Queria me apresentar novamente. Sou socióloga, mestre em educação pela Unicamp. Adoro viagem, culinária e música. Eu acho que quando a gente fala de estar online, a gente acaba mostrando um pouco do que a gente é integralmente, né? Então, sempre que a gente se apresentar, a gente pode contar um pouquinho da gente, o que a gente gosta, o que a gente faz, porque nós somos o conjunto de tudo isso. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre quem é o criador por trás da criação e como isso é importante também para a divulgação do seu trabalho. Por isso que eu trouxe aqui mais uma brincadeira na hora de me apresentar. Tem uma frase que eu gosto muito de começar esse papo sobre economia criativa, que é: advogados, contadores, engenheiros de software. Isso é o que a mamãe e papai encorajaram a gente ser. Eles estavam errados. A era da dominância do lado esquerdo do cérebro se foi. O futuro pertence a um tipo diferente de gente com um tipo diferente de mente.
designers, inventores, professores, contadores de histórias, pensadores criativos e empáticos, cujas habilidades marcam o abismo entre quem sai na frente e quem não. Então, a gente vai falar muito, essa frase é do Daniel Pink, a gente vai falar muito hoje sobre uma economia que está despontando, que são os criadores de ideias, né? Essas pessoas criativas, com habilidades que antes não eram muito valorizadas, né? O nosso pensamento analítico foi valorizado por muito tempo, o pensamento acadêmico, analítico, profissões como advocacia, medicina, foram muito mais valorizadas do que profissões que exigem um pouco mais de criatividade, como artesanato, designs e etc. E hoje a gente está vendo que o mundo online, né, até o mundo do entretenimento online, emocionalmente, as pessoas precisaram muito desses profissionais durante esse ano, o que mostrou mais ainda a importância dessas pessoas, né? Então, eu queria dar uma salva de palmas aí para todos os empreendedores criativos e pela importância deles. Então, o que é a economia criativa, né? São segmentos e carreiras que utilizam conhecimento, o talento, as ideias e a criatividade como matéria-prima de mercadorias e serviços. Então, essa é uma das definições. Engloba setores diversos que usam conhecimento e inovação para gerar valor socioeconômico. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Elo7 é uma empresa de tecnologia hoje. Hoje o Elo7 não vende diretamente nenhum produto, a gente não tem estoque, a gente não tem logística, mas a gente traz inovação. O tempo todo nós temos aí desenvolvedores que estão desenvolvendo uma maneira criativa dos artesãos venderem os seus produtos. Então, a gente, para gerar valor socioeconômico. Então, é um exemplo aí de economia criativa. A Ana Pedrosa falou, tenho lojinha grátis na Lu7, mas quero potencializar as minhas vendas com uma loja melhor. Como e quanto custa? Ana, a gente tem somente uma diferenciação de anúncio. Você pode cadastrar seu produto na Lu7 com anúncio clássico ou anúncio plus. E quando você cadastra como anúncio plus, você aparece melhor nas buscas, nos resultados do Elo7. Então, a minha dica é cadastre seus produtos como anúncio plus, tá? A comissão é um pouco maior do que o anúncio clássico, mas a loja continua sendo gratuita. Então, continuando aqui, alguns exemplos de profissões dentro da economia criativa: arquitetura, publicidade, design, artes e antiguidades, artesanato, que somos nós, moda, cinema e vídeo, televisão, editoração e publicações, artes cênicas, rádio, softwares de lazer, música. Então, todas essas carreiras aí, elas estão dentro da economia criativa, mas a economia criativa não se restringe apenas a produtos, serviços ou tecnologias, ela também engloba processos, modelos de negócio, modelos de gestão, entre outros. Então, por exemplo, uma empresa de contabilidade, ela pode estar dentro da economia criativa? Sim, se ela tiver um processo, um modelo de negócio criativo que engloba também, não é só algumas carreiras, né, gente? É todo um modelo de gestão que também pode estar dentro da economia criativa. Profissionais criativos, eles estão distribuídos em praticamente todos os setores econômicos. Por exemplo, um publicitário dentro de uma indústria. Então, é um profissional da economia criativa que está inserido em uma indústria que não necessariamente é da economia criativa. E aqui é muito legal esse comparativo dos séculos, né? No século XVIII, predominava o modo de produção a agricultura, e quem mandava em tudo são os donos das terras, né? Aí no século XIX, o modelo de produção predominante indústria, quem mandava em tudo? Donos das fábricas. E aí no século XX, a era do conhecimento, quem mandava em tudo? Os donos da informação. Então foi aquela época das universidades, da criação das universidades, que o conhecimento ficava detido dentro dessa universidade, ainda não tinha internet. E aí vem o século XXI para romper essas barreiras do conhecimento, e é a era chamada conceitual, em que os donos das ideias são os bambambãs.
Então, não importa se esse dono da ideia, às vezes ele nem fez faculdade, mas ele teve uma ideia fenomenal, conseguiu colocar em prática, porque não adianta só ter ideia, né, gente? Essa ideia tem que vir ao mundo. E aí, essa ideia, isso é o que nós estamos começando a viver, tá? Que é essa era conceitual. Então, continuando aqui, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre economia criativa, tá, pessoal? A economia criativa, ela está dentro de novas economias, que são 4, que é a economia compartilhada, a economia colaborativa, a economia multimoedas e a economia criativa. Para alguns vai parecer estranho isso, porque a gente não está vivendo ainda intensamente essas novas economias, mas a gente tem no dia a dia alguns exemplos. Por exemplo, economia criativa é o que vocês já estão vivendo, né? Por exemplo, toda essa onda de lives, todos esses conteúdos na internet, todo esse aspecto cultural fica dentro da economia criativa, que tem como matéria-prima o quê? As ideias. Aí temos também a economia compartilhada. Gente, essa economia compartilhada é uma das minhas prediletas. Por quê? Porque você necessariamente não precisa comprar, que foi a máxima do século XX, foi consumo, né? A indústria chegou com tudo, produziu muito produto em massa e a gente, no século XX, ficou refém de consumir todos esses produtos em massa produzidos. Então, foi uma era do consumo muito forte e hoje a gente está ressignificando esse consumo com a economia compartilhada. Então, eu preciso ter necessariamente um carro ou eu posso usar um Uber, que é uma pessoa que tem um carro e que está disponibilizando esse carro. Eu preciso ter uma casa na praia ou eu posso estar em uma casa da praia de uma pessoa que divulgou no Airbnb. Eu preciso ter uma furadeira. Tem uma pesquisa que fala que a gente usa em média 20 minutos por ano uma furadeira. Então não preciso deixar uma furadeira parada na minha lavanderia o ano inteiro. Eu posso emprestar do vizinho. E aí surgem aqueles sites de aluguel de furadeira, aluguel de produtos em geral que você não necessariamente quer comprar, você quer usar um pouco. Tem até aluguel de berço, de produtos para bebês, porque vai usar por muito pouco tempo. Então, é uma ressignificação do consumo. Eu não preciso ter tudo. Eu posso simplesmente utilizar e a outra pessoa utiliza e os produtos eles têm uma vida útil diferente. E a economia colaborativa é essa construção em rede, tanto do conhecimento quanto de projetos sociais. Uma economia colaborativa está muito atrelada com a economia compartilhada, porque ela acontece em rede, né? As pessoas se conectando. Sem as pessoas se conectarem, não tem como ela existir. Mas a economia colaborativa, eu vou dar um exemplo muito legal. Sabe quando você entra num site e para você provar que você não é um robô, você coloca algumas letrinhas? Então, essas letrinhas são os CAPTCHAs, que na verdade você está participando de um projeto de escrita, de digitalização de livros. Então, na verdade, aquelas letrinhas são um pedacinho de um livro, que você escrevendo 4 letrinhas aqui, o coleguinha escrevendo 4 letrinhas ali, vai juntando essas informações dessa pequena foto desse livro e a gente vai digitalizando e disponibilizando livros gratuitamente. Então, a gente pode ter várias ideias de projetos que, de uma maneira colaborativa, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue projetos grandiosos, assim, muito, muito, muito voltados para o social. Então, eu adoro economia colaborativa e a economia financeira, gente, a economia multimoedas é algo que a gente ainda não atingiu. Por exemplo, a gente tem hoje o dinheiro como moeda, como principal moeda, e a gente não conhece outras maneiras. Mas existem outras moedas de troca, por exemplo. Eu posso trocar 1 hora do meu trabalho de artesã ou 1 hora do meu trabalho de palestrante com 1 hora de um trabalho de um massagista, de um médico. É meio que pensar que cada hora de trabalho vale a mesma coisa, que é uma lógica totalmente diferente do que a gente viveu no século passado, em que a gente colocou as horas dos médicos, dos advogados, como valendo mais do que as horas de um professor. E por que isso, né? A gente nunca contestou isso. Mas por que isso, essa diferença? Na verdade, a gente pode ir para um conceito de troca muito bacana, em que as pessoas podem trocar serviços
em vez de só trocar dinheiros, né? Produtos por dinheiros. Então, são novas lógicas de consumo, de economia, que eu queria trazer para vocês, para mostrar que as economias vão mudando e a economia criativa também está no meio dessa mudança toda. Tem alguma dúvida até aqui, gente? Pode perguntar. Um exemplo muito legal da economia criativa, de ferramentas de trabalho acessíveis, é a gravação de um disco em casa. Se antes você precisava de uma gravadora, um investimento super alto para poder gravar um disco, hoje com alguns softwares de gravação, com um microfone bom, com um computador em casa, você pode gravar o seu próprio disco. E eu digo isso porque isso também se aplica para a economia criativa dos artesãos, porque hoje a gente tem celular, câmera, computador, máquina de corte, de costura, aplicativos, tudo na nossa mão, né? Com pouco investimento você consegue ter uma produção artesanal em casa e consegue... Então as ferramentas de trabalho são muito mais acessíveis, né? Hoje, antes o celular nem tirava foto. Hoje você não precisa de uma câmera profissional para tirar fotos bacanas para sua loja virtual de produtos artesanais. Então, eu acho que é legal um aspecto da economia criativa, essas ferramentas de trabalho acessíveis. Eu queria falar um pouquinho sobre capital humano e criativo. Gente, todos vocês têm um valor, tá? Que é esse capital humano e criativo. Então, o que é o capital humano e criativo? São as suas competências, os seus valores, as suas paixões, as suas experiências, os seus dons, talentos, habilidades, conhecimentos, ferramentas, relações, atributos de personalidade, por exemplo, eu sou muito espontânea, adoro falar. Poxa, isso é um atributo de personalidade que favorece meu trabalho, que é muito voltado para a comunicação. Identidade, história, utilizados no trabalho para gerar valor econômico e valor para o mundo. Então, quando a gente fala de capital humano e criativo, a gente fala, nossa, deixa eu listar aqui tudo que eu aprendi, todas as minhas experiências, os meus valores, minhas paixões, e colocar numa caixinha que isso vai gerar valor econômico, e vai gerar valor para o mundo. Eu vou dar alguns exemplos de pessoas que colocaram tudo isso numa caixinha, misturaram no liquidificador e trouxeram muitos produtos legais artesanais para o mundo, tá? E aí vai ficar um pouco mais claro o que seria esse capital humano e criativo, que é tão pouco explorado pelos artesãos na hora de divulgar o seu produto, né? Ou na hora de criar novos produtos. Às vezes eu estou fazendo lá... adoro crochê, faço produtos com crochê, mas eu sou muito bom em cuidar de plantas. Eu entendo muito de plantas, eu adoro plantas e tô lá cuidando das plantas, mas eu nunca imagino que essas duas coisas podem andar juntas, né? Então, às vezes eu posso trazer o meu conhecimento em plantas para junto do meu trabalho de crochê, e aí eu posso vender um vasinho de crochê com uma planta e explicar sobre os benefícios da planta. Então, assim, é juntar tudo mesmo, gente. É juntar todas as suas competências, os seus valores, aquilo que você gosta de fazer e criar produtos. Deixa eu dar um exemplo mais. Aqui é uma foto de uma artesã que chama Amanda Moll, tá? Essa Amanda Moll é uma pessoa que vale a pena vocês seguirem nas redes sociais, vale a pena vocês acompanharem o trabalho. É um trabalho incrível. E ela é uma ilustradora. Ela faz desenhos, mas ela é louca por plantas também, como vocês estão vendo aí na foto. E ela ilustra as plantas, ela faz caderninhos, agendas com essas plantas, mas ao mesmo tempo, ela também já deu um curso de jardinagem no meio da história toda aí. Então, ela pode sim o tempo todo usar seus hobbies, suas paixões para virar trabalho, para gerar valor econômico e renda para o seu trabalho. Então, a verdade é que você precisa se conhecer muito para entender quais são as suas competências para você misturar tudo isso no liquidificador e criar produtos legais. Aí é um pouquinho do trabalho dela, né? Ela gosta de flores, gosta de borboletas e acaba trazendo muito isso do que ela gosta, do que ela é, para o seu trabalho como ilustradora. E aqui uma foto da Ju Amora, que é uma pintora uma artista plástica. Ela faz essas banquetinhas maravilhosas, e eu adoro trazer o exemplo dela para quem reclama de que não tem dinheiro para começar a investir no seu próprio negócio,
tá? Essa história da Ju Amora é boa e é para quebrar justamente essa desculpa aí que as pessoas dão, esse entrave para começar. A Ju Amora não tinha dinheiro para começar o seu negócio de pintura de banquetas e ela comprou apenas uma banqueta para fazer o seu primeiro portfólio, catálogo de banquetas. E aí ela pintava de branco a banqueta, fazia o desenho, fotografava, depois pintava de branco de novo, fazia o desenho, fotografava, e aí ela criou um catálogo de fotos e coleções das banquetas, e depois começou a receber as encomendas, comprava as banquetas, fazia. Hoje ela tem um ateliê próprio, tá indo super bem, já participou de grandes sites como West Wing, campanhas maravilhosas de decoração, e tá vivendo super bem, já foi para Milão, na Itália, trabalhou por lá, enfim. Ela começou com zero investimento, com uma banqueta, e ela conseguiu fazer o catálogo de banquetas dela. Então, quando uma pessoa realmente quer começar, dá para começar do zero sim, tá? E é isso que eu sempre gosto de trazer para inspirar. Existem poucas coisas que as máquinas e a mão de obra barata não podem tirar de você, que é a sua habilidade criativa e emocional. Então a gente fala, nossa, mas o mundo está muito moderno, as máquinas vão tomar o lugar dos homens. Não, gente. Existem alguns trabalhos que realmente as máquinas fazem. Fazem até melhor que os homens. Eu comprei, inclusive, um robozinho na Black Friday que limpa lá o pó, os cabelos do chão. E ótimo que ele faça isso, porque eu, como humano, né, como criativo, com capacidades emocionais, eu posso usar o meu tempo para realizar outros tipos de trabalhos que a humanidade está precisando muito, né? Então, não fiquem com medo da tecnologia. A tecnologia, ela não vai substituir o trabalho humano, a habilidade criativa e emocional dos homens, tá? Aqui eu estou trazendo um dado muito importante, que é do World Economic Forum, que é o futuro do trabalho, que é as 10 top habilidades. Então, é um estudo lá de 2015, que já falava que solução de problemas complexos, relacionamento com os outros, gestão de pessoas, escuta ativa, eram habilidades que iam ser muito requeridas nos trabalhos. E em 2020, eles falavam que empatia, inteligência emocional, criatividade, flexibilidade cognitiva eram habilidades que iam ser requeridas no futuro. Então, gente, máquina nenhuma vai ter empatia, inteligência emocional, flexibilidade cognitiva, gestão de conflitos, gestão de pessoas, bom senso, criatividade, que é o que vocês têm de monte. Então, valorizem essas habilidades, sabe? A gente veio de um século que desvalorizou muito essas habilidades, né? O pensamento cognitivo, analítico era muito valorizado, mas hoje as habilidades emocionais e criativas estão sendo revalorizadas pelas empresas. Então, pessoas humanas, pessoas que veem os outros, que são empáticas, que têm inteligência emocional, conseguem se dar muito melhor em trabalhos e em momentos como esse que a gente está vivendo, né? De economia durante uma pandemia, né? Se a gente não tiver flexibilidade, inteligência emocional, a gente não consegue seguir a vida, conseguir seguir trabalhando diante de tudo. Então, são habilidades que são muito importantes e que serão cada vez mais valorizadas, eu espero. E a economia criativa gera um impacto econômico positivo, né? Ela é inclusiva, todos podem participar, ela é sustentável, os criativos geram riqueza, eles geram grande impacto utilizando pouco recurso, porque eles não utilizam recursos esgotáveis como petróleo, madeira. A gente usa madeira no artesanato, sim, mas o que eu digo é que a gente não impacta o ambiente da mesma maneira que uma indústria, por exemplo, né? A gente usa menos recursos finitos e mais recursos intangíveis, inesgotáveis, como as ideias, a criatividade, os conceitos e tudo mais. Então, é muito legal porque a gente tem um impacto econômico muito positivo. E a gente devia pensar na economia criativa como uma estratégia de desenvolvimento do século XXI, investir mesmo no potencial humano e criativo
valorizar os artistas, valorizar os criadores de ideias, os talentosos, trazer essas profissões, essas atividades como foco mesmo do próximo século. Gente, eu queria trazer uma ferramenta que ajuda muito em todo o criativo, que é o Design Thinking, que não sei se vocês já viram, as pessoas que fazem um monte de post-it, assim, na parede e tal, o que elas estão fazendo? Elas estão praticando o Design Thinking, que é você pensar na ideia. Peraí que eu vou voltar aqui, desculpa. Opa, como que eu volto? Aqui. Você entende, observa, define, idealiza, prototipa e testa. Então, esses post-its são para você realmente, por exemplo, vou lançar um produto. Deixa eu entender esse produto. Deixa eu listar aqui todas as necessidades desse cliente que vai buscar meu produto. Deixa eu ir lá na rua e perguntar: você acha que é legal um produto assim, assim, assim? Tal. Enfim, isso é uma pesquisa na internet, Design Thinking, que vocês vão entender melhor. Aqui é muito rápido para eu explicar, mas podem ajudar vocês a terem grandes ideias e até criar novos produtos, tá? Vamos falar de oportunidades dentro da economia criativa? Gente, tem muita oportunidade dentro da economia criativa. Venda online de produtos e serviços. Então, se você faz produtos ou vende serviços, demorou para estar online, seja em redes sociais, seja em marketplaces como o Elo7, você tem que estar online vendendo seus produtos, tá? Agora acabou aquela espera. Eu vou disponibilizar o material, sim, para o pessoal da organização e esse material vai ficar gravado para quem tiver o voucher vai conseguir acessar tranquilamente, Rosane. Bom, produção e edição de vídeos e fotos para mídias sociais está sendo muito procurado. Marketing tradicional e o marketing digital, criação de sites, agências, startups, criação e gestão de conteúdos online, atendimento online, então os assistentes virtuais estão sendo procurados para atender essa galera online, jogos digitais também. Então, algumas oportunidades dentro de economia criativa. Aqui a Lúcia falou, agora temos a internet como apoio aos artesãos, mas nem todos têm acesso ou condições para isso. Quais as ideias para abrir o mercado para esses artesãos? Gente, na pandemia, tudo ficou online, inclusive as aulas das escolas, eu ouvi muitos projetos de disponibilizar a internet gratuita, seja dentro de escolas, seja dentro de centros comunitários. Então, aguardem, porque a crise também gera oportunidade. Então, para as crianças continuarem estudando online, já que as escolas não vão reabrir, e para que as pessoas consigam também trabalhar mais online, vão surgir essas iniciativas de liberar a internet, liberar computadores para a comunidade que não tem acesso, tá? Vamos lá, continuando. Desafios, né? Desafios dentro da economia criativa. Estudar e definir o propósito, tanto o seu propósito quanto do seu negócio. Às vezes a gente sai fazendo loucamente, porque eu gosto de fazer costura, eu gosto de fazer crochê, eu gosto de fazer trabalho em MDF, mas calma, qual que é o seu propósito? O que você quer entregar para o mundo? Se você vai criar um negócio com a sua marca, qual que é o propósito do seu negócio? As pessoas precisam entender esse propósito, não pode ser uma mistureba. Precificar produtos e serviços intangíveis e inovadores. Gente, isso é muito desafiador. Tem novos trabalhos que eles nem têm nome ainda e as pessoas nem conseguem precificar. Por exemplo, se alguém pedir para você fazer uma consultoria para decorar a sala dela só com produtos artesanais, você sabe quanto cobrar por esse serviço? A gente não sabe, porque são novas demandas, novos serviços que não têm parâmetros de preço. Então, é um desafio, sim, e tem muita gente ajudando criativos a precificar produtos e serviços de uma maneira correta. Então, não adianta você sair fazendo qualquer tipo de trabalho sem saber cobrar por isso. Gestão do tempo e tarefas do empreendedor. A gente brinca, né, que o empreendedor hoje faz tudo. Ele faz atendimento do cliente, ele faz correios, ele faz a produção da mercadoria, ele compra material, ele faz tudo. E como que fica essa gestão do tempo e tarefas? Então, tem que ser extremamente organizado para dar conta de tudo, para conseguir dar conta de todas essas tarefas e necessidades do empreendedor.
Acompanhar tendências e ferramentas e atualizar-se. Gente, ontem eu dei uma palestra sobre tendências que vai ficar disponível aí para o pessoal do evento. E eu tenho certeza que um monte de gente não tinha acesso a essas tendências, não tinha procurado se atualizar. Então, se atualizar sobre as tendências, se atualizar sobre as ferramentas, é muito importante. Por exemplo, hoje o Instagram é a rede social mais utilizada, tanto por compradores quanto por vendedores de artesanato. Quando você descobrir tudo de todas as ferramentas disponíveis no Instagram, já vai vir uma outra rede social que vai ser mais conhecida e você vai ter que aprender de novo. Então, assim, não percam o pique, porque vai ser assim sempre. Antes era o Orkut, depois era o Facebook, agora o Bambambam é o Instagram e nós não sabemos qual vai ser a próxima rede social. Então, é muito importante você estar sempre atento e se atualizar, e usar, e meter as caras mesmo, testar as ferramentas. Outro desafio, saber quem é seu público-alvo, quem compraria de você os seus produtos. É muito importante que você entenda isso, quem é a sua persona, quem é a pessoa que você vai se comunicar, quem é a pessoa que você vai vender os seus produtos. E outro desafio é vender produtos e serviços personalizados, porque você sempre vai ter esse desafio de criar uma coisa do zero para uma pessoa, personalizado, com a sua cara, com a sua história, mas que é algo que está crescendo muito. Então, se a gente antes vinha de uma era de consumo de produtos massificados, tudo igual ao outro, um igual ao outro, os carros eram tudo da mesma cor, do mesmo modelo, hoje a gente está caminhando para uma economia de produtos e serviços personalizados. Então, tudo eu vou querer mais com o meu jeito, com a minha cara. E no Elo 7, gente, 80% dos produtos vendidos no site são feitos sob encomenda. Então, as pessoas podem até ver um produto à pronta entrega, mas elas vão perguntar: ah, dá para fazer da cor tal? Ah, dá para fazer com o nome do meu filho? Então, gente, produtos personalizados é um desafio e, ao mesmo tempo, uma mega oportunidade. Vamos lá. E a internet, gente, essa linda aí que está propiciando esse evento maravilhoso, ela merece uma salva de palmas da gente, né? Porque eu nasci sem internet, estou vivendo na internet como se ela sempre tivesse existido, mas ela permitiu o quê? Informação disponível e abundante. Olha aqui quanta informação a gente vai ter nesse evento. A internet impacta mais pessoas com menos recursos. Então, hoje, por exemplo, se eu lançar uma música no YouTube, pode ser muito mais barato do que antes eu lançar com uma gravadora e tudo mais, e eu posso impactar muito mais pessoas, né? Gastando bem menos. Nichos, que a internet permite o encontro de iguais. Então, as mães de primeira viagem se reúnem em grupos do Facebook, ou elas seguem páginas específicas no Instagram, perfis no Instagram, que vão dar informações, elas se conectam, elas trocam comentários, elas trocam mensagens. Então, a internet permitiu muito encontro de iguais. E isso é bom para nós que vendemos artesanato, porque a gente vai lá nesses nichos, né? A gente vai lá num grupo do Facebook e a gente consegue olhar o que essas pessoas estão discutindo, quais são as necessidades. Se eu vendo produtos para bebês, eu vou lá ver. Nossa, a mãe está precisando de uma almofada de amamentação. Ah, a outra disse que está com dificuldade de deixar o neném com a cabecinha reta lá no carrinho. Eu vou criar uma faixa para segurar essa cabeça do neném. Então, quando a gente se aproxima do nosso público-alvo, por esses grupos, por esses perfis, a gente entende melhor as necessidades desse público-alvo para poder oferecer produtos. E isso tudo graças à internet, que está permitindo esses encontros. E a internet é muito democrática, né? Ela é muito aberta, todos podem divulgar, e é um novo jeito de fazer negócios. É um jeito muito maluco que você tem que ficar atento o tempo todo para responder os seus clientes, nas suas redes sociais, no WhatsApp, na sua loja virtual, mas é um novo jeito de fazer negócios. Então, a gente ainda está aprendendo como é que faz, mas com certeza mudou muito a dinâmica. A gente não tem mais horário fixo de trabalho, a dinâmica é muito diferente. Falar um pouquinho de Elo 7, para quem não conhece, é um shopping virtual, um marketplace de produtos criativos, autorais e personalizados. Tem mais de 6 milhões de produtos disponíveis, mais de 40 milhões de visitas por mês. É um canal de venda de mais de 100 mil empreendedores criativos que estão em mais de 4 mil cidades brasileiras e a maioria, né,
90% são mulheres, as vendedoras, entre 25 e 45 anos. Então, é mais ou menos o perfil dos vendedores da Elo7 para vocês conhecerem. E o que pode vender na Elo7? Gente, tem várias categorias dentro da Elo7, desde produtos para festas, lembrancinhas, moda, acessórios, bebê infantil, decoração, doces artesanais, tudo isso pode vender no Elo7, tá? Desde que seja criado por você. E aqui eu queria deixar os meus contatos, meu e-mail, minhas redes sociais. Sigam o Instagram Elo7 Vendedores, que tem muita informação para você que vende produtos artesanais. Queria agradecer mais uma vez a Rio Artes Manuais por esse evento maravilhoso. E agora eu queria abrir um pouquinho para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, é o momento agora para vocês fazerem aí pelo chat do YouTube ou do Facebook, tá bom? A Sônia está perguntando o que é preciso fazer para ter acesso às palestras mais tarde. Vocês precisam ter o voucher, gente. O voucher está disponível no site da Rio Artes Manuais online e vocês podem adquirir todos os acessos. É isso, pessoal. Alguma dúvida em relação ao Elo7, em relação à economia criativa? Quis trazer aqui realmente alguns conceitos importantes que eu acho que vocês, artesãos que estão dentro da economia criativa, têm que saber, e também alguns desafios e oportunidades dentro dessa área. Vou aguardando aqui os comentários de vocês. O Elo7 está participando dos sorteios também, com kits de caixas para vocês enviarem produtos do Elo7. A Isis falou, o aplicativo do Elo7 eu baixei só para quem comprar. Eu posso montar a loja também através dele? Isis, nós temos 2 aplicativos do Elo7. Um é o aplicativo de compras, que é esse que você baixou, e o outro é o aplicativo para vendedores, que não é esse. O aplicativo para vendedores chama Talk7, tá? Talk7, você baixa ele. Agora, você deve criar a loja pelo site, pelo computador, porque tem que se cadastrar no Wirecard para você receber o pagamento dos seus produtos. E depois você pode só utilizar o Talk7 para cadastrar produtos, para atender os seus clientes. Ele é gratuito e é muito fácil de usar.